aqui do Rio Grande do Norte. O nosso caso aqui é um caso que eu procurei aqui no sistema do Tribunal do Piauí, não encontrei muitos processos, que é referente ao ingresso do médico na cooperativa da Unimed. Aqui no Rio Grande do Norte, nós temos quase 280 ações dessas. Dessas 280, 240 eu fiquei à frente delas. E aí a gente teve, agora no ano passado, um incidente de resolução de demandas repetitivas, onde o tribunal daqui firmou o posicionamento de que os médicos têm direito a ingressar na cooperativa, em homenagem ao princípio da porta aberta, do livre acesso, previstos no artigo 4º, inciso 1º, e artigo 29 da Lei 5764 de 71. E esse posicionamento também se repete em muitos tribunais do Brasil. O Tribunal do Paraná também fez o IRDR nesse sentido, porque as cooperativas, excelências, elas são um instituto de 180 anos. A primeira cooperativa foi criada em Rochdale, Manchester, na Inglaterra, no interior da Inglaterra, em 1844, quando 12 tecelões, 28 tecelões, se reuniram para formar a primeira cooperativa, porque a Revolução Industrial estava acabando com o emprego dos tecelões, as máquinas estavam dominando. E aí isso fez com que eles precisassem entrar no mercado de trabalho de alguma maneira, voltar para o mercado de trabalho. Então eles se juntaram, dividiram o patrimônio, criaram uma estrutura, né, e essa cooperativa deu muito certo. Hoje a gente tem 1 bilhão de pessoas no mundo, 12% da população mundial participando de alguma cooperativa, né? Então, é um instituto que funcionou. Agora, ele funcionou em que sentido? Ele funciona no sentido de inclusão social, de inclusão para o acesso ao trabalho. E não é isso que as Unimedes do Brasil todo vem fazendo. Por quê? A Unimed, ela barra o ingresso dos médicos, porque a Unimed, quanto mais médicos ela tiver, mais acesso os usuários vão ter a esses médicos. Então, diminuindo a sua lucratividade. É por isso que os planos de saúde da Unimed, as operadoras de saúde da Unimed, não querem que os médicos entrem. Então, quando elas argumentam que elas têm as suas regras próprias e que o judiciário não deve intervir, né, e que elas fazem um processo seletivo e que isso deve ser obedecido, está se esquecendo do artigo 174, parágrafo 2º da Constituição, que prevê que o cooperativismo deve ser incentivado dentro da sua função social. Então, eu fiz uma pesquisa rápida aqui e eu vi que a Unimed Teresina, ela tem nota 0,6197, ou seja, se fosse de 0 a 10, seria 6,2. Desembargador Agrimar, desembargador Ricardo, desembargador Fernando, Vossas Excelências são desembargadores, acho que a doutora Marta também, são juízes, desembargadores, não foi passando, não foi tirando nota 6,2. Tenho certeza que não tiravam menos de 9, né? Então, não é aceitável essa nota. O usuário ele não está tendo acesso, isso é o índice de desenvolvimento, é só procurar no Google, índice de desempenho na saúde suplementar. O usuário está tendo uma nota 0,62 de garantia de acesso. Isso mostra que a Unimed Teresina não provê de forma satisfatória acesso do usuário aos médicos. Então, o usuário sofre com isso. E o médico, na hora que ele não consegue entrar no maior plano de saúde de todos, ele está sofrendo também, sendo excluído do mercado. E por que a Unimed é o maior plano de saúde? Eu digo sem nem pesquisar. Eu sei que a Unimed no Piauí também deve ser. Porque a Unimed não paga imposto de renda. Quem paga são os cooperados. A Unimed não paga ISS. Quem paga são os cooperados. A Unimed não vai à falência. Lei 5764, artigo 4º, prevê que cooperativa não vai à falência. Por que a cooperativa não vai à falência? Porque são os cooperados que pagam o prorata, que são os custos. Então, na hora que a gente diz que
o médico tem direito a entrar, o usuário ele não vai pagar por isso. Quem vai pagar é o médico cooperado, se tiver algum tipo de prejuízo. Então, a Unimed argumenta que fez processo seletivo e que o médico deve aguardar. Faz 7 anos que ele aguarda. 7 anos que ele está fora do mercado de trabalho da Unimed. E agora, ele faz 4 anos que ele busca aqui no judiciário. Então, a gente pede também que sejam observados o posicionamento do STJ com relação a isso. O ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, em 2014, ele tem um voto bastante emblemático, que é o RESP 1.479.561, do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Ele diz o seguinte: não pode a cooperativa de trabalho médico recusar o ingresso de novo membro com base apenas na quantidade suficiente de associados na região, exercendo a mesma especialidade do proponente, pois em que pese o princípio da porta aberta, livre adesão, não pode ser absoluto, não ser absoluto, tudo bem, não é absoluto, mas a simples inconveniência com eventual diminuição de lucro para os cooperados, que já compõem o quadro associativo, não caracteriza a impossibilidade técnica prescrita pela lei, salvo pena de insubversão dos ideais do sistema cooperativista. E o ministro mantém esse posicionamento até hoje. Ou seja, a Unimed não pode dizer, não, a gente tem médicos suficientes. Quando a gente precisar, a gente abre um processo seletivo. Respeito o nosso estatuto. Isso é ilegal. A lei está dizendo que não pode ser desse jeito. E o STJ tem esse posicionamento também. A ministra Nancy Andrighi, agora em 2022, ela ressalta o seguinte: a negativa de ingresso profissional na cooperativa de trabalho médico não pode se dar somente em virtude de presunções acerca da suficiência numérica de associados na região, exercendo a mesma especialidade, havendo necessidade de estudos técnicos de viabilidade. Ou seja, eu pesquisei também, no nosso processo, que a gente está aqui em pauta, não houve instrução, não houve perícia, não houve nenhuma demonstração de estudo técnico. A Unimed simplesmente alega que não abriu o processo seletivo porque ela fez o estudo técnico e não precisa de mais médicos. Simples assim. Então, ela decide e o magistrado acredita. Ela decide negar e o magistrado de primeiro grau resolveu acreditar. Então, é importante que se observe também esse agravo interno no agravo do recurso especial número 1.944.106 da ministra Nancy Andrighi. E apenas para fechar o posicionamento do STJ, o ministro Ricardo Antônio Carlos Ferreira, no recurso especial 1.869.651, prevê, salvo impossibilidade técnica do profissional para exercer os serviços propostos pela cooperativa, deve-se considerar ilimitado o número de associados que podem se juntar ao quadro associativo, diante da aplicação do princípio da livre adesão, da adesão livre e voluntária que rege o sistema cooperativista. Portas abertas. A negativa de ingresso profissional na cooperativa de trabalho médico não pode se dar somente em virtude de presunções acerca da suficiência numérica de associados da região exercendo a mesma especialidade, havendo necessidade de estudos técnicos de viabilidade. Esse voto, o ministro Ricardo Vilas Boas segue, o ministro Nancy Andrighi segue, e ele é de agora, de 2022. O Tribunal do Paraná, ele também tem IRDR, também foi julgado IRDR, também é no mesmo posicionamento de que o médico tem direito a entrar, salvo estudos técnicos de inviabilidade de ingresso. E agora, numa apelação civil recente, de 2022, o desembargador Eugênio Achille Grandinetti, ele na apelação número 0013-095, dígito 68, de 2022, ele fala o seguinte: tese firmada no incidente de resolução de demanda repetitiva deste tribunal, ele diz o número, cooperativa apelada que não comprovou a inviabilidade econômico-financeira a ensejar a limitação do ingresso do autor no quadro dos médicos. Sentença reformada. Ou seja, eles já julgaram o IRDR lá, já afirmaram que tinha esse posicionamento, e 2 anos depois, desculpa, foi 2023, 2 anos depois, o desembargador mostra que
até hoje a Unimed não tem estudos que comprovem essa inviabilidade. Então, desembargadores, eu peço, com a máxima vênia, né, ao juiz de primeiro grau, e se for já o posicionamento de manter, eu peço para que seja revisto esse posicionamento, porque o médico que não consegue entrar na cooperativa da Unimed, ele está fora do mercado de trabalho, o usuário não consegue ter acesso a esse médico, princípios cooperativos da livre adesão, previsto desde o decreto 25.438 de 1934, prevê o livre acesso de todos os que quiserem se cooperativar, esses princípios estão sendo rasgados em nome de uma lucratividade do plano de saúde, que quer ter o bônus de não pagar imposto de renda, não pagar ISS, de não ir à falência, mas não quer ter o ônus de seguir a lei e fazer com que todos os médicos que quiserem entrar possam entrar. E aí, isso também eu prezo também para que a nota da Unimed Teresina, de livre acesso, né, aos serviços médicos, melhore, porque 6,2 não é uma nota muito boa. O ideal é que ela vá até a nota 10. Pela atenção, muito obrigado. Muito bom dia a todos.